Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à disciplina de Prática de Ensino de Línguas e Literatura 1. Eu sou o professor Álvaro Gomes e daremos início à videoaula do módulo 2. O módulo 2 intitulado Língua e Literatura na Sala de Aula. Especificamente, nessa videoaula, vamos aprender um pouco mais sobre o planejamento didático e as suas implicações. Esse é o título, então, da nossa unidade 1. Essa aula é fundamental, uma vez que, com o projeto de extensão e a ação de leitura que nós iremos desenvolver ao longo da disciplina, é muito importante saber a estruturação do planejamento, as suas características e como organizar melhor uma sequência didática. Então, desse modo, nós iremos abordar nessa videoaula algumas questões relacionadas a esse tema. Portanto, os tópicos da aula estão divididos da seguinte forma: a introdução, planejamento didático, o que é, as etapas do planejamento, sequenciamento de atividades, a avaliação do processo, por fim, as nossas conclusões dessa videoaula e as referências que são fundamentais para o desenvolvimento teórico da nossa disciplina. Iniciamos, então, com a nossa introdução. O que é planejar? Quando falamos em planejamento didático, devemos nos centrar no seu verbo principal, que deriva, nesse caso, do verbo planejar, e substituindo ele, nesse modo, pelo substantivo, planejamento. Então, planejar é um processo de organização e definição de ações para alcançar objetivos específicos. Envolve a antecipação e o estabelecimento de meta, a identificação de recursos necessários, a definição de estratégias e a elaboração de um cronograma para orientar as atividades. Em síntese, planejar significa preparar um roteiro para a execução de determinada atividade. Quando planejamos, estabelecemos determinados objetivos que desejamos alcançar. Por exemplo, na nossa vida pessoal, se almejamos adquirir determinado bem, cujo valor é muito expressivo, seja um carro, seja um apartamento, nós nos planejamos no nosso orçamento doméstico, verificando mês a mês quanto eu posso poupar a fim de conquistar aquele objetivo. Então, eu estabeleço metas de economia, estabeleço algumas outras atividades, como trabalhos extras. Na vida bancária, na vida financeira, no setor jurídico, na área médica, no preparo de uma cirurgia, por exemplo, é fundamental que planejemos. Na educação não seria diferente. Todas as etapas, inclusive essa videoaula que eu estou preparando, ela passou por um planejamento criterioso, que iniciou-se desde o plano de ensino, depois de um cronograma, depois da elaboração dos materiais, a confecção desses slides, a validação deles por uma equipe multidisciplinar e, por fim, aqui estamos em mais uma etapa desse planejamento. Então, veja que a educação, quando bem planejada, ela consegue atingir os seus objetivos. Seguindo ainda na definição do que é planejar. O planejamento é amplamente utilizado em diversas áreas, entre as quais a educação, negócios, projeto e vida pessoal. Permite uma visão clara do que precisa ser feito, ajudar e otimizar o uso de recursos, minimizar imprevistos e aumentar a eficiência da busca de resultados desejados. O planejamento é uma etapa fundamental para o sucesso e a organização em qualquer empreendimento. Então vejam vocês, se transformarão em professores após a graduação, alguns de vocês muito possivelmente já atuam em sala de aula. E o planejamento consiste de fato em mitigar os imprevistos da aula. Então imaginemos que você está com um conteúdo que deseja ministrar. Vamos supor que seja sintaxe e na aula de língua portuguesa. Então você vai fazer o planejamento daquela aula. E o planejamento da sua aula vai ser através do plano de aula, com os objetivos geral e específicos, com a metodologia para aquela aula, com os materiais que você vai utilizar, os recursos, o tempo destinado para aquela preparação, as referências que seguirão de base para você. Uma vez que um planejamento é muito bem preparado, qualquer profissional pode assumir a sua função porque você deixou um roteiro passo a passo de como executar aquela tarefa. Por isso que planejamento
na educação, ele é fundamental para que nós não improvisemos, porque educação, ela não é improviso, ela é planejamento, ela é preparo e ela é esforço e dedicação. Agora vamos afunilar um pouco mais. Saímos da visão global do que seja planejar e agora vamos para o planejamento didático. Ele é um processo de elaboração e organização de atividades pedagógicas, com o objetivo de promover a aprendizagem dos alunos. Engloba a definição de objetivos educacionais, a seleção de conteúdos relevantes, a escolha de estratégias de ensino, a criação de materiais e recursos didáticos, além da definição de formas de avaliação. Então, o planejamento didático ele não se resume apenas e tão somente ao plano de aula. Ele pode ser um planejamento didático para o ano todo, para aquela disciplina, para determinada carga horária. Então, o planejamento didático, ele contém alguns itens que são essenciais, como os objetivos. Ou seja, qual é o objetivo quando eu irei, por exemplo, ministrar uma aula de substantivos em língua espanhola? Qual é o meu objetivo com aquela aula? Quais são meus objetivos específicos? Quais são os objetivos de aprendizagem? Qual metodologia eu vou utilizar? Será que o enfoque comunicativo, o método audiolingual? Eu preciso definir, por exemplo, essa metodologia a fim de verificar de que modo esses objetivos eles conseguem ser atingidos da melhor forma possível. Eu irei também criar conteúdos ou utilizar um material didático adequado. Então, é preciso sempre, antes de planejar, verificar todas essas etapas dos recursos didáticos, dos objetivos, da metodologia, do desenvolvimento das atividades, uma vez que, mediante a preparação desse planejamento didático, eu consigo, de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais tranquila e organizada, executar a minha aula. O planejamento didático permite ao professor estabelecer uma sequência lógica de atividades, considerando as características dos alunos, seus interesses e necessidades. Também é uma oportunidade para refletir sobre as melhores abordagens metodológicas, considerando a diversidade da aula. Isso é muito importante, uma vez realizado o planejamento didático, quando vamos para a execução dele, nós podemos depois voltar a esse planejamento, verificar as etapas que funcionaram, as etapas que funcionaram, mas poderiam ter funcionado melhor, e aquelas etapas que efetivamente funcionaram. O planejamento didático também é uma possibilidade de ensaiar. Ensaiar em que sentido? Você testar aquela metodologia, testar aqueles objetivos. Uma vez que você não consiga atender minimamente aqueles objetivos, é necessário fazer uma reestruturação desse planejamento didático, revisitá-lo. Por isso mesmo, como apontam alguns autores, o planejamento didático é um momento também de refletir sobre as práticas pedagógicas, sobre os nossos alunos, sobre a capacidade de aprendizagem deles e sobre a nossa capacidade de ensiná-los. O objetivo final do planejamento didático é proporcionar uma experiência de ensino-aprendizagem significativa, engajadora e eficaz para os alunos. Então, além disso, o planejamento didático, ele dá segurança ao professor. Segurança em que sentido? Ele conhece o passo a passo. Não sei se vocês já tiveram a experiência de substituir um professor em um curto espaço de tempo, por exemplo, um professor que na unidade escolar entrou de licença médica e não houve tempo de fazer a transferência de um planejamento, de um recurso. E você vai substituí-lo no outro dia. E veja como é incômodo a sensação de não estar dominando aquele conteúdo. Uma, porque você ainda não conhece o seu público-alvo, que são os alunos daquela turma, e outra, porque você não sabe em que momento aquele professor parou na sua sequência didática. Então, essa situação, ela também pode ser revivida se nós não fizermos os nossos planejamentos semanais, os nossos planejamentos mensais e anuais. Por isso, o planejamento didático é um apoio e segurança para o docente em sala de aula. Agora que já aprendemos um pouco mais das características gerais e das principais funções do planejamento didático, vamos destrinchá-los por etapas. As etapas do planejamento didático: definição dos objetivos de aprendizagem. Sem sombra de dúvida, depois que nós temos uma ementa já preparada para aquela disciplina,
com o currículo já previamente estabelecido, cabe a nós preparar os objetivos de aprendizagem com aquele conteúdo. Então, segundo a concepção teórica e metodológica e também pedagógica, a definição dos objetivos de aprendizagem consiste em identificar quais são os conhecimentos, habilidades e competências que os alunos devem desenvolver ao final do processo. Vejam vocês, com a implementação da BNCC, nós temos já os códigos das habilidades e dos conhecimentos para abordar com os alunos em determinado conteúdo. Por isso é importante que, na definição dos objetivos de aprendizagem, eu pense qual habilidade ou quais habilidades, conhecimentos e competências eu quero desenvolver no final desse processo com o meu aluno. Então, não é somente inserir um objetivo de modo geral ou de modo específico, sem desconsiderar essa natureza fundamental. Lembrando sempre que uma aula ela vai muito além da transmissão de conteúdo. Ela é um estímulo para o desenvolvimento de habilidades, de competências que nós desejamos estabelecer entre nós e os nossos alunos. A seleção de conteúdos relevantes. Escolher os temas, conceitos e informações que serão abordados durante o período de ensino. É muito importante estar sempre conectado com a realidade social dos nossos alunos, a realidade econômica e, sobretudo, do entorno escolar. Por quê? A seleção de conteúdos, ela envolve também essa relação de aproximação entre o aluno e o objeto de aprendizagem. Tanto mais haja conexão desse aluno com esse item, maior será o envolvimento dele. Por isso, ao selecionar os temas, os conteúdos, é importantíssimo saber qual o público-alvo que eu estou atendendo com aquela aula ou com aquele planejamento. Porque posso, por exemplo, vamos pensar um exemplo prático. Eu estou lá em Bela Vista ou em Porto Murtinho, que é uma região fronteiriça entre Brasil e Paraguai, onde há uma fluência e confluência entre as línguas portuguesa, a língua espanhola e o guarani. Então, eu tenho caracterizado aí uma comunidade linguística muito particular. Ou seja, eu posso selecionar um conteúdo sobre a vida dos madrilenhos, lá na Espanha. Talvez esse conteúdo faria sentido para um outro público, mas talvez para eles seria algo um pouco mais distante. E por que não abordar a natureza linguística da vida das pessoas que moram na fronteira? A forma da sua comunicação, a sua realidade, como é dominar 3 idiomas ao mesmo tempo: o espanhol, o guarani e o português. Então vejam vocês que a escolha do tema não envolve somente pensar em um conteúdo para a sua aula, mas envolve também refletir sobre a pertinência desse conteúdo relacionada ao contexto do aluno. Escolha de estratégias de ensino. Definir as melhores abordagens pedagógicas, métodos e técnicas que serão utilizados para transmitir os conteúdos aos alunos. Vejam vocês que essas abordagens pedagógicas e métodos e técnicas envolvem também um estudo aprofundado sobre aquilo que eu estou tentando transmitir aos meus alunos. É claro que todos os conteúdos podem ser abordados por métodos distintos e por outras técnicas, mas eu preciso verificar a dinâmica da minha sala de aula, o contexto da unidade escolar e que forma seria melhor para abordar esse conteúdo. Os métodos são variados, mas é muito importante, como nós estamos discutindo práticas inovadoras dentro da pedagogia, dentro do contexto educacional, é muito importante abordar um método que seja eficaz, no sentido de despertar o interesse do aluno para a aula, no sentido de significar aquele conteúdo dentro daquela perspectiva metodológica. Métodos que envolvam a participação efetiva dos alunos são sempre melhores para estabelecer essa conexão tão importante para o ensino. Outro item, elaboração de materiais e recursos didáticos. É muito importante também selecionar materiais e recursos didáticos autênticos e que também signifiquem para os alunos. Você mesmo pode produzir o seu próprio material didático. Como nós destacamos em alguns momentos, a educação aberta, os recursos educacionais abertos configuram-se como uma ampla gama de possibilidades para a criação,
adaptação, remixagem dos materiais segundo as necessidades de aprendizagem específicas. E os materiais de apoio podem ser variados, como apostilas, livros, atividades, vídeos, jogos, e aí entra a perspectiva da gamificação para enriquecer o processo de ensino. E é bem interessante, embora seja um pouco mais trabalhoso, você mesmo elaborar o seu próprio material, uma vez que você conhece especificamente aquele grupo, a gente percebe que quando o professor produz o seu próprio material, ele tem uma ciência maior em relação ao passo a passo daquele conteúdo que será abordado com aquele material. Além disso, ele sabe também as potencialidades do material e as limitações dele. Por isso é muito importante também nos aventurarmos a ser produtores de materiais e recursos didáticos. O sequenciamento das atividades. Organizar as atividades de forma lógica e progressiva, levando em consideração o aumento gradual de dificuldade e a interconexão dos conteúdos. Organizar as atividades de forma lógica e progressiva. A bem da verdade, quando estamos preparando o sequenciamento didático, devemos nos ater à carga horária destinada para a execução daquele planejamento. Então, veja, eu não posso passar uma lista de exercícios que levará quase 2 horas para sua execução, se o meu planejamento didático envolve apenas 3 horas para a execução. Então, veja, é preciso medir, é preciso dosar a progressão das atividades. E isso também deve ser levado em conta a diversidade dos nossos alunos. Então, é muito comum que determinadas atividades, alguns alunos façam a sua resolução em 5 minutos, mas há alunos que levarão, por exemplo, 40 minutos para realizar a mesma atividade. Então, é preciso, no momento do sequenciamento das atividades, pensar nessa multiplicidade e nessas características. Então, veja, se eu estou preparando essa atividade e eu sei que alguns alunos irão muito possivelmente concluir antes do tempo previsto, eu preciso ter um material de apoio para que esse aluno possa seguir naquele tempo destinado. Ou eu posso desenvolver estratégia e abordagem pedagógica em que leve aquele aluno que concluiu a atividade a auxiliar os outros colegas de um modo colaborativo e também participativo. Então é muito importante a graduação, ou seja, ir devagar e também apurar se o nível de dificuldade ou de facilidade daquela atividade está pertinente. Outro item relacionado às etapas do planejamento didático refere-se à adaptação do planejamento às necessidades dos alunos. E é um item que nós já estamos destacando aqui nessa videoaula há algum tempo. Considerar as características individuais dos alunos, como estilos de aprendizagens, interesses e necessidades especiais, para garantir uma abordagem personalizada. Na educação básica, sobretudo em turmas em que o número de alunos muitas vezes beira o excesso, nós devemos ter essa perspectiva no sentido de que, embora seja muito difícil personalizar e adaptar o planejamento às necessidades dos alunos, nós devemos ter em conta que quanto maior a personalização desses materiais e desse planejamento, maiores serão os resultados. Então, talvez aquele esforço inicial de preparar algumas atividades diferenciadas ou adaptar e personalizar o planejamento e os materiais, surtirá um efeito muito maior quanto do resultado das avaliações progressivas. Outro item relativo às etapas do planejamento didático refere-se ao acompanhamento e aos ajustes a serem realizados no planejamento. Então, realizar um monitoramento contínuo do progresso dos alunos, observando possíveis dificuldades e necessidades de ajuste no planejamento. É muito comum, quando estamos planejando e verificamos aquele planejamento e até comentamos: nossa, está muito bem elaborado esse meu planejamento. Contudo, quando aplicamos esse planejamento ao contexto prático da sala de aula, verificamos que nós talvez tenhamos apurado um pouco mais o nível de dificuldade de determinada atividade, ou não ajustamos o tempo adequado para o desenvolvimento daquela atividade. Esse acompanhamento é fundamental porque eu posso calibrar o meu planejamento. O planejamento não deve ser aquele arquivo que, uma vez utilizado, eu vou arquivá-lo no meu computador ou no meu drive. Não. Os planejamentos didáticos são sempre importantes para revisitá-los.
Vejam que, muito possivelmente, se você for professor de língua portuguesa e permanecer em algumas turmas, ou permanecer com a mesma disciplina por alguns anos, você vai abordar aquele conteúdo de novo. Então, talvez, naquele momento em que você aplicou aquele planejamento didático e você verificou que ele não estava 100% de acordo com as suas perspectivas e com os objetivos de aprendizagem, você pode calibrá-lo e prepará-lo para o próximo ano, adaptá-lo segundo as necessidades da próxima turma, mas sabendo que, naquele momento, você teve algumas dificuldades com alguns itens do seu planejamento. Então, você readequou, readaptou segundo a realidade do novo momento. Outro item refere-se à reflexão e revisão do planejamento. Fazer uma análise crítica do planejamento após sua implementação e identificar pontos fortes e áreas que podem ser melhoradas para as futuras práticas pedagógicas. Então, na sequência do que havíamos dito no outro slide, essa reflexão crítica é muito importante, porque o nosso trabalho ele deve ser, antes de tudo, analisado de modo crítico por nós mesmos, verificando, por exemplo, se aquele planejamento ele ensejou bons resultados, se eu posso, de fato, revê-lo em alguns pontos. E, claro, compartilhar, seja com a coordenação pedagógica, seja com outros professores. É muito importante esse trabalho colaborativo, porque nós temos um feedback de uma outra pessoa que não está ali. Então, quando nós mostramos o nosso trabalho, os nossos planos com aquele conteúdo ou com aquela aula, nós teremos um retorno em relação a outros profissionais que também têm experiência e que muito possivelmente já passaram por esse processo. Sobretudo no início de carreira, é fundamental que nós tenhamos claro essa necessidade de trabalho colaborativo na educação, estabelecendo essas redes de contato. Agora, ingressamos no sequenciamento de atividades. O sequenciamento de atividades no planejamento didático é uma etapa crucial para garantir uma progressão lógica e efetiva no processo de ensino-aprendizagem. Consiste na organização ordenada das atividades, de forma que haja uma conexão coerente entre os conteúdos abordados. Então vejam vocês que o sequenciamento da atividade. O professor ministrou algumas aulas de modo presencial e depois utilizou o ambiente virtual para que os alunos pudessem desenvolver algumas atividades, seja banco de questões, seja uma avaliação formal. E, muito possivelmente, vocês já devem ter passado por essa situação, em que a aula foi dado um determinado conteúdo, mas as atividades estão em conflito com aquilo que foi ministrado pelo professor. Então, é muito importante, ao estabelecer e criar essas atividades, pensar no conteúdo que foi ministrado. Ou seja, eu não posso exigir do meu aluno aquilo que não lhe foi dado. Então, o planejamento didático relativo ao sequenciamento de atividades envolve também esse cuidado de organizar o conteúdo de modo coerente, coeso, a fim de que o aluno possa verificar se de fato conseguiu internalizar aquele conteúdo que foi ministrado, conforme aponta Araújo aqui para nós. Já Fusari vai dizer que o sequenciamento de atividades no planejamento didático é uma etapa crucial para garantir a progressão lógica e efetiva no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa realidade que está posta é no sentido de que o ensino-aprendizagem ele não pode ser descalibrado em relação ao planejamento didático. Ou seja, se nós planejamos seguir aquela trilha de aprendizagem, eu não posso apresentar para o meu aluno uma outra perspectiva que não se refere àquela trilha de aprendizagem, com os conteúdos que foram definidos, com os objetivos que foram traçados e com o cronograma que também foi estabelecido. Ao planejar o sequenciamento, é importante considerar a complexidade dos conceitos, a progressão de dificuldades, os pré-requisitos necessários e a adequação ao nível de desenvolvimento dos alunos. Essa sequência cuidadosa permite que os estudantes construam seu conhecimento gradualmente, consolidando as bases antes de avançar para etapas mais complexas. Então, outro item a ser abordado nessa aula, relativo ao sequenciamento didático, está na pertinência dessas atividades, sobretudo ao grau de dificuldade ou de facilidade de determinada atividade. Nós sempre iniciamos, no nosso sequenciamento de atividades,
atividades de um nível mais fácil para um nível intermediário para um nível mais difícil. Então, não há lógica iniciar por um nível de progressão já superior em relação à base, porque o aluno possivelmente vai ter essa dificuldade. Então, naquele momento em que o aluno ainda está internalizando conceitos, teorias, componentes práticos daquela disciplina, é o momento de deixá-lo amadurecer. E as atividades que são de grau um pouco mais fácil, permite que ele vá consolidando gradativamente esse conhecimento, a fim de que o professor gradativamente faça a progressão para níveis mais avançados. O sequenciamento didático ainda das atividades no planejamento deve incluir uma variedade de estratégias pedagógicas, como aulas expositivas, discussões em grupos, práticas laboratoriais, pesquisas e projetos. Isso estimula a participação ativa dos alunos, desenvolve diferentes habilidades e promove a motivação. Então, para Fusari, essa perspectiva de atividades não se refere somente ao papel e ao lápis, não se refere, por exemplo, a questões de múltipla escolha, não se refere tão somente ao livro didático, embora possa passar por aí, mas em uma perspectiva de inovação pedagógica, as atividades devem pensar também nas habilidades e competências. Então, vejo vocês que nós já abordamos esse item, e é um item muito caro para a BNCC, o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, quando eu realizo uma atividade em grupo, eu não estou somente fazendo uma apresentação de trabalho em grupo. Eu estou promovendo a habilidade e a competência de socialização, eu estou melhorando a oralidade desse aluno a um nível discursivo, eu estou auxiliando esse aluno na empatia em relação ao debate, a escutar o outro. Então, pesquisas, projetos, atividades práticas e de laboratórios são fundamentais para envolver o aluno, uma vez que, como já vimos e percebemos ao longo dessas várias décadas, a exaustão de atividades e exercícios, elas não têm atingido um objetivo um resultado, melhor dizendo, positivo. Então é preciso inovar, é preciso buscar métodos adequados para as nossas atividades, é possível buscar atividades que possam ser significativas para os nossos alunos, para que eles se motivem e participem das nossas aulas. Outro aspecto importante é a integração dos conhecimentos, a fim de relacionar os conteúdos da disciplina com a vida cotidiana dos estudantes e outras áreas do conhecimento. Dessa forma, é possível criar conexões significativas, fortalecendo a compreensão e aplicação dos conceitos. Então, vamos supor que eu estou numa aula de biologia e eu quero tratar sobre a origem da vida. Então, você, professor, pensou numa sequência de atividades. Eu posso, então, pedir aos meus alunos que façam um podcast, que entrevistem um biólogo ou que eles mesmos possam ser entrevistados entre eles. Para chegar no produto final do podcast, eles vão ter que preparar o quê? Um roteiro. Esse roteiro envolve especificamente a área de língua portuguesa. Então, além da biologia, eles podem buscar algo relacionado à origem do universo, na física, por exemplo. Também, a depender da composição do universo, ele pode ir até a química, trazendo os elementos que compõem e formam o princípio da vida. Então, vejam vocês que essa atividade de um podcast, que também vai envolver elementos tecnológicos, que vai envolver elementos que fogem ao contexto da sala de aula, porque ele vai estar aprendendo uma outra habilidade também, envolve várias áreas do conhecimento e uma perspectiva multidisciplinar. Então, não há mais, dentro da nossa realidade educacional, da nossa realidade contemporânea do século XXI, trabalhar disciplinas de formas isoladas como blocos. É sempre bom trazer outras áreas do conhecimento, e, claro, se eu não domino outras áreas do conhecimento, eu posso buscar apoio em uma rede colaborativa na escola, posso buscar apoio de outros professores, da própria universidade, para auxiliar nesses projetos que são tão inovadores e positivos na educação básica. Outro item a ser destacado, a avaliação do processo. A avaliação do processo é uma etapa essencial em um planejamento didático. Envolve o monitoramento contínuo do progresso dos alunos e a verificação do alcance dos objetivos educacionais
que foram previamente estabelecidos. A avaliação pode ocorrer de forma formativa e somativa, ou seja, ao longo do processo de ensino e ao final de um determinado período. Gosto sempre de destacar para os meus alunos e as minhas alunas que a avaliação ela deve ser um processo contínuo. Não pode ser, de modo algum, uma forma de punir aquele aluno com questões, com uma abordagem de níveis muito difíceis para os alunos. A avaliação formativa, ela é ao longo do tempo, ela é gradativa, ela envolve etapa. Inclusive, ela é muito mais difícil de ser aplicada do que aquela avaliação somativa, que é feita no final de um período, de um bimestre ou de um mês. Porque você precisa criar parâmetros de avaliação para todas as atividades que você irá desenvolver, para a efetiva participação do aluno, para verificar se ele desenvolveu competências e habilidades específicas relacionadas àquele conteúdo, ou se atingiu os objetivos de aprendizagem. Vejam que as atividades que envolvem um pouco mais de esforço do professor são as atividades que possivelmente trará maiores resultados ao final. Mediante a avaliação do processo, é possível identificar o nível de compreensão dos alunos, suas dificuldades, pontos fortes e necessidades específicas. Isso proporciona insights valiosos para o professor. Permite que ele ajuste sua abordagem pedagógica, adapte as atividades e forneça suporte adicional quando necessário. Lembro, por exemplo, em alguns momentos da minha trajetória docente, em que apliquei algumas avaliações que estavam com nível muito acima do que a turma podia responder. E o que eu fiz em relação àquela avaliação? Cancelei aquela avaliação e fui rever a minha prática docente em relação àquele conteúdo. E vi que, de fato, não dei elementos para os alunos para que eles pudessem me corresponder de acordo com o que eu esperava para aquela avaliação. Por isso, a avaliação do processo é muito importante. E envolve também um grau de humildade do professor de reconhecer que nem sempre ele conseguiu dar conta dos objetivos de aprendizagem. E uma vez que o professor não conseguiu atingir aqueles objetivos de aprendizagem, ele não pode, não deve punir o seu aluno por essa deficiência na transmissão de conteúdo. Então é preciso revisitar, voltar e permitir que os alunos possam se manifestar em relação às avaliações, em relação ao processo. E o feedback do aluno é muito importante, porque se nós não temos o feedback dos nossos alunos, nós não iremos saber se de fato aqueles objetivos de aprendizagem eles foram atendidos. E o feedback não necessariamente ele é feito somente com a avaliação. Então, por exemplo, se a metade da turma foi com nota baixa, o meu feedback foi que os alunos estão com dificuldade. Se os alunos conseguiram, a grande maioria, nota superior à média, quer dizer que todos aprenderam. Isso não quer dizer muita coisa. Então, é muito importante, por exemplo, sempre como nós fazemos na educação à distância, aqui no FMS Digital, ao final da disciplina, criarmos o formulário de feedback da disciplina. Isso permite que nós tenhamos uma maior clareza do processo que esse aluno teve durante o percurso. E aqui é o que eu acabei de refletir com vocês acerca desse feedback. É importante ressaltar que a avaliação do processo não deve ser encarada apenas como uma forma de atribuir notas ou classificar os alunos, mas como uma ferramenta de aprendizagem contínua. Ela oferece a oportunidade de identificar lacunas de conhecimento, revisar conceitos e desenvolver habilidades adicionais. Por meio de uma avaliação criteriosa e bem planejada, é possível promover uma aprendizagem mais significativa, estimular a autorreflexão e contribuir para o crescimento contínuo dos alunos ao longo do processo educacional. O planejamento didático desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando uma estrutura sólida e direcionada para o desenvolvimento dos alunos, por meio da definição de objetivos claros, seleção de conteúdos relevantes, escolhas de estratégias adequadas e sequenciamento de atividades coerente. O planejamento didático visa criar uma experiência educativa enriquecedora e significativa. Além disso, a avaliação contínua do processo permite a adaptação e o aprimoramento das práticas pedagógicas, visando atender às necessidades individuais dos nossos alunos. Ao investir tempo e esforço no planejamento didático,
os educadores podem criar ambientes de aprendizagem estimulantes, engajadores e eficazes, a fim de promover o sucesso e o desenvolvimento dos estudantes em seu percurso educacional. Então, de forma sintética, essa aula nos possibilita pensar as nossas práticas em salas de aulas, mediada por um roteiro, que é o planejamento didático. Na próxima videoaula, nós iremos detalhar um pouco mais essas questões, a fim de pensar de que forma podemos construir o nosso planejamento didático para a ação de leitura que será desenvolvida na escola em um projeto de extensão. Então, você que acabou de assistir essa videoaula, pense em cada uma dessas etapas, de que modo eu posso construir e de que modo eu posso elaborar um planejamento didático relacionado à leitura. Você pode pesquisar projetos inovadores, né, nessa área e que tiveram bons resultados. Ao final da nossa videoaula, aqui estão algumas referências relacionadas a essa unidade. Sobretudo, sugiro a leitura obrigatória da primeira referência, o que é e como se faz uma sequência didática. E também temos o segundo, o planejamento do trabalho pedagógico, algumas indagações e tentativas de respostas. Essa foi a nossa videoaula do módulo 2, unidade 1. Eu sou o professor Álvaro Gomes, desejo a todos e a todas bons estudos.